Pessoal, dentro da matéria dos títulos de crédito, nós vamos começar agora com aval, né? E para começar, vamos iniciar aval conceituando ele, tá? Um dos elementos para se ter um título de crédito é a confiança, né? Aquela famosa boa-fé. Isso porque o credor confia que irá receber o pagamento do crédito na data prevista, né? Na data que foi colocada, que foi posta no título de crédito. Ou seja, já sabe que não é à vista. Já sabe que você não estamos falando de não estamos falando do cheque, que é o título pago ao portador, pagamento à vista. Já falamos que uma questão de costume cultural brasileiro, você tem um cheque pré-datado, só que para o banco, pagamento à vista. Já falei sobre isso na introdução dos títulos de crédito, tá ok? Beleza. Bom, o crescimento da inadimplência e com a total patrimonialização do direito das obrigações, as relações de crédito começaram cada vez mais a necessitar de garantias, né? Então, passamos da confiança, né? Trocando de óculos aqui para ficar melhor. Passamos da confiança, né, no primeiro momento, para o segundo momento, para que não continuasse a circulação do título de crédito, do crédito, circulação, movimentação, rapidez, né, fluidez do título. Então saímos da confiança no primeiro momento e passamos para a garantia, né? Bom, se não se começasse a pensar em garantias para o caso do inadimplemento do crédito, este inadimplemento tenderia até mesmo a acabar, pois o prejuízo dos credores poderia ser tão grande que não iria mais compensar a concessão do crédito, né? Então, quer dizer, se não tivesse essa garantia, essa circulação do título de crédito poderia acabar, né? Obviamente, a confiança não foi mais suficiente, né? A garantia, de uma maneira geral, representa um bem, um ato ou uma palavra com que se assegura o cumprimento da obrigação, ou adimplemento, né, da obrigação. No aspecto jurídico, as garantias são de dois tipos: garantias reais e garantias pessoais. As garantias reais recaem sobre coisas, né? Ou seja, bens móveis ou bens imóveis. No direito brasileiro, temos 4 tipos de garantias reais, ou seja, anotem: penhor, anticrese, hipoteca, alienação fiduciária em garantia, tá? Então tá. As garantias se dividem em duas: garantias reais, garantias pessoais. Garantias reais, nós já sabemos que recaem sobre as coisas, ok? As garantias reais podem ser de 4 tipos: penhor, anticrese, hipoteca e alienação fiduciária em garantia. As garantias pessoais, que é uma outra modalidade de garantia, né? Também conhecidas como fidejussórias, são representadas pela obrigação acessória em que uma pessoa assume perante o credor, se responsabilizando pelo pagamento da dívida, caso o devedor não pague ou não possa cumprir total ou parcialmente com a sua obrigação. Então, nós percebemos que as garantias pessoais seria até muito lógico na prova que as garantias pessoais. Não é isso que vai cair. Vai cair o quê? Garantia, também garantias pessoais, conhecidas como fidejussórias. Por não ser usual, é que é cobrado. Até porque para saber se o acadêmico ou a acadêmica, né, ou o concurseiro ou a concurseira tem essa ampliação, né? Já falamos também em alguns estudos passados sobre essa gama de vocabulário, né, que um estudante de direito tem que ter. Então, quer dizer que garantias pessoais ou fidejussórias, ok? Tá. As garantias pessoais ou fidejussórias, por não vincularem nenhum tipo de bem material,
até porque é pessoal, né? São respaldadas na confiança, confiança barra boa-fé, probidade e caráter de quem está dando a garantia, probidade, honestidade. No direito brasileiro temos basicamente dois tipos de garantias pessoais: fiança e aval, que é o nosso estudo em comento. O aval, já aprendemos agora que é uma garantia pessoal ou fidejussória, setinha no fidejussória, tá? De pagamento de um título de crédito dada por terceiro. Esse terceiro quem é? O avalista, pessoa física ou jurídica ao emitente, devedor ou endossante, ou seja, o avalizado. Importante, o aval é a garantia de uso exclusivo para as obrigações emanadas em título de crédito, não existindo avalista em contrato ou qualquer outra relação. Poderá ser garantida por aval qualquer obrigação do título, ou seja, do devedor principal ou de qualquer devedor solidário, como os endossantes. Endosso já foi motivo de estudo nosso, né? Tá lá no canal. Nós já estudamos endosso, ok? Bom, vamos agora para a forma do aval. Bom, o aval só pode ser prestado em título de crédito e por isso tem natureza jurídica de direito cambiário. Dessa maneira, de acordo com o já abordado princípio da literalidade, ele só pode ser dado no título, mas se configura pela simples assinatura do avalista na parte da frente do título. Importante, porque quando nós falamos em endosso, o endosso é feito na parte, no verso, né? O endosso, aqui ó, aqui é frente. O endosso, aqui é frente, o endosso é no verso. O aval é na frente, tá? Do título de crédito. A diferença básica, né? Ok? O avalista pode avalizar qualquer coobrigado no título, devedor principal ou endossante. Importante. Assim, ele deve indicar a pessoa que está avalizando. Se não o fizer, estará dando o aval em favor do devedor principal. Vejamos o que diz a LUG, Lei Uniforme de Genebra, e o nosso Código Civil. Detalhe que no caso da LUG, Lei Uniforme de Genebra, artigo 31, falando sobre aval, e no nosso Código Civil, artigo 898. Vamos ler agora o artigo 31 da LUG. O aval é escrito na própria letra de câmbio ou numa folha anexa. Exprime-se pelas palavras, abre aspas, bom para aval, ou por qualquer fórmula equivalente, e assinado pelo dador do aval, isso pela LUG. O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra, salvo se se trata das assinaturas do sacado ou do sacador. O aval deve indicar a pessoa por quem se dá na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador. Bom, vamos ler agora o artigo 898 do nosso Código Civil, no seu parágrafo 1º e 2º, ok? Então tá, artigo 898, o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Essa norma geral está em consonância, né, em uniformidade com algumas regras de leis específicas, como a existência para cheque, letra de câmbio ou nota promissória. O importante é destacar que, se o aval for dado no anverso, basta, ou seja, na frente, né? Porque o verso é atrás. No anverso basta a assinatura do avalista. Entretanto, se for no verso, sempre do próprio título, deverá conter a expressão, abre aspas, por aval, ou abre aspas, bom para aval. Tem que ter essa expressão, por aval ou bom para aval. Bom para aval, para que não se confunda com o endosso. Tema que já falamos em um vídeo passado, né? Tá no canal.
e o artigo 890, que fala especificamente do endosso, tá? 890 do Código Civil. Pelo fato de toda informação cambiária ter de estar expressa no título, né, no próprio título, caso não haja mais espaço no verso e no anverso para a posição de aval, é permitido que se colhe uma folha de alongamento para que se realize o aval, ou seja, né, um anexo, né? Isso é o nosso doutrinador civilista Ricardo Fiuza que descreve. Bom, sobre o tema, vamos falar aqui uma jurisprudência aqui, né? Um entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Negócios bancários em que se discute a nulidade do aval, a legislação civil exige que o aval seja prestado no próprio título garantido, na forma do artigo 898 do Código Civil, que é o nosso artigo em comento, né? Nós estamos falando sobre ele, que fala sobre o aval. Providência observada pelo credor, o que ocorreu em apartado foi a outorga uxória. Outorga uxória é aquela outorga da esposa em relação ao marido, né? Comprovadamente prestada no caso dos autos, pode ser concedida em documento apartado sem que tal configure qualquer mácula à garantia em exame. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos ler outro informe também, né? Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem apõe sua assinatura no verso da nota promissória torna-se avalista, equiparando-se ao seu emitente. Portanto, é devedor solidário cambiário. Entretanto, prescrita a nota promissória, ocorre a perda da natureza cambiariforme e dele se desvincula ao avalista. Tribunal de Justiça de São Paulo, embargador, tal, tá tudo aqui escritinho. O que é importante? É importante que você veja o direito material, né, através do Código Civil 898, você vê a doutrina e você vê essa prática, né, nessas decisões dos tribunais, que eu acabei de ler, foram 2 exemplos. Tá ok? E é importante que numa questão de prova, subjetiva ou não, mas na subjetiva é claro, a diferença entre o endosso, que já foi estudado em outros vídeos, e agora o aval, tá ok? Então quando você for escutar, você tem que ir anotando, né? E pontuando e fazer aquela fichinha, endosso aqui, aval aqui, e vai vendo depois as comparações. Vou ler agora o parágrafo 1º do artigo em comento, artigo 898, né? 898. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Essa regra é bastante destacada no direito cambial e nas leis especiais ou leis específicas, leis próprias daquele título. Porque no anverso, ou seja, verso é a parte de trás do título, anverso seria na frente, tá? Não se confunde com endosso, que só pode ser emitido no verso do título. Já acabei de falar, o verso do título seria atrás. Então o endosso é atrás, no verso, o endosso é atrás. O aval é na frente do próprio título. Na própria frente, no caso, por exemplo, da nota promissória, na frente da nota promissória. Ou na frente do cheque, um exemplo, tá? Hipotético. Bom, outra diferença é que o aval é garantia do título, enquanto o endosso transfere o título de crédito. Pelo fato de o aval poder ser aposto no anverso ou no verso, há que se ter uma diferenciação. No anverso, seria na frente do título, como expresso na regra deste parágrafo, só a assinatura do avalista e, diferenciando o endosso, assina-se juntamente a expressão por aval ou expressão equivalente, né? Sobre o tema, constata-se que o autor, ao assinar a cédula de crédito industrial, agiu na condição de avalista. A condição decorre da simples assinatura posta no anverso, que é na frente do título, né? Por quem não faz parte da relação comercial. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos ler agora o parágrafo 2º do artigo 898, que é o nosso artigo em comento. Considera-se não escrito o aval cancelado. A garantia concedida pelo avalista é válida porque foi uma declaração expressa, apontada no título. Entretanto, se o título ainda não circula e não está portanto,
melhor dizendo, vencido, o avalista tem o direito de cancelar o aval, que será considerado como se não tivesse sido escrito. Se pagar o título, também poderá riscar seu nome e cancelar o aval. Se porventura o avalista desistir de sua obrigação quando o título estiver em circulação, não poderá cancelar seu aval, sob pena de responder por perdas e danos em ação própria. Ok? Há outros tipos de cancelamento de aval, como visto por pagamento, por nulidade do ato de avalizar, vício do ato, incapacidade civil do avalista, por exemplo, no caso de nulidade do ato de avalizar, tá? Ou por falta de protesto. Bom, como ocorre no endosso, não há proibição para que o aval seja prestado no verso do título, mas, nesse caso, se colocado no verso do título, para que não haja confusão, a assinatura vai ter que estar acompanhada da indicação de aval, por exemplo, com a expressão, entre aspas, por aval. O avalista não precisa se qualificar, nem é preciso datar o aval, mas aqui também não há nenhum impedimento para se colocar, né, se apostar, né, essas qualificações ou essas informações, como a data, né? Mas não é preciso datar, tá bem claro, né? O avalista não precisa qualificar, nem é preciso datar o aval, mas se colocar, tudo bem, tá? Mas aqui não há nenhum impedimento se colocar tais informações. Situação de dúvida, né, ou dúbia, é sobre a parcialidade do aval. O artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, conhecida como LUG, afirma que a obrigação pode ser garantida no todo ou em parte por aval. Já o parágrafo único do artigo 897 do nosso Código Civil é taxativo, né, ao afirmar que é vedado o aval parcial. Essa é a diferença da LUG no seu artigo 30 com o nosso artigo, né, 897 do Código Civil. O artigo 30 da LUG afirma que a obrigação pode ser garantida no todo ou em parte, tá? Por aval. Já o nosso Código Civilista, ele é taxativo ao afirmar que é proibido o aval parcial. Vamos ler agora o caput do artigo 897 e depois entramos direto no parágrafo único. Bom, artigo 897 Código Civil. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Parágrafo único do artigo 897. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Por ser garantia solidária de pagamento, o próprio instituto do aval inviabiliza o aval parcial. Esse é o motivo. O avalista se obriga pelo valor total do débito consignado e, como veda a norma, como proíbe a norma, é impossível o aval parcial. A doutrina explana a matéria de forma extensa, porque não havia uma legislação de teoria geral dos títulos de crédito. Assim, o presente parágrafo único do artigo 897, né? O parágrafo único do artigo 897 é norma recente, mas de conhecimento doutrinário e jurisprudencial muito difundido. Entretanto, é imperioso, né? É necessário destacar que há leis especiais e convenções internacionais recepcionadas pelo Brasil que admitem o aval parcial, como a Lei Uniforme de Genebra, em seu artigo 30, tá? Que trata da letra de câmbio e da nota promissória, em seu artigo 30, admite o aval parcial. Assim, entende-se que, se a lei especial ou a convenção internacional permitir o aval parcial para os determinados títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, como foi lido aqui, deverá continuar sendo praticado. Interpreta-se o presente parágrafo como regra e não para todos os tipos especificados de título de crédito, mormente os que já consagram regra diversa. Bom, olha só, a solução para esse tratamento legislativo oposto, ou seja, artigo 897, ele acaba sendo a regra geral em relação ao artigo 30 da LUG, tá?
A solução para este tratamento legislativo oposto é a mesma para o caso de responsabilidade dos endossantes. Os títulos típicos, o que é título típico? Já foi falado em outros vídeos, né? Título típico é aquele que tem legislação própria, legislação específica, seguem a sua legislação especial. E os títulos atípicos, aqueles que não têm lei específica, aqueles que não têm uma lei especial, vão seguir o nosso Código Civil, tá? Serão regidos, então, quem tem os títulos atípicos serão regidos pelo nosso Código Civil. Assim, a letra de câmbio, por exemplo, poderá contar com aval parcial. Já um conhecimento de transporte somente poderá se valer do aval total da obrigação, porque o conhecimento de transporte ele é um título atípico, não tem uma legislação específica, uma legislação especial, então vai seguir o que? O nosso Código Civil, que não admite, né, o aval parcial. A primeira jornada de direito comercial do Conselho da Justiça Federal firmou entendimento sobre o tema, enunciado número 39. Não se aplica a proibição do artigo 897, parágrafo único, ou seja, estamos falando de aval parcial do Código Civil aos títulos de crédito regulados por lei especial, nos termos do seu artigo 903, sendo, portanto, admitido o aval parcial nos títulos de crédito regulados em lei especial, lei específica, ou seja, títulos típicos, ok? Bom, direitos e obrigações do avalista. O avalista que paga o título adquire direito de regresso, já que ele não é o devedor principal, é só o seu garantidor. Esse direito será autônomo. Isso quer dizer que nenhuma exceção ao pagamento que não lhe seja pessoal poderá ser oposta contra ele. Vamos, por exemplo, caso um avalista pague a obrigação e vá exercer seu direito de regresso contra o devedor principal, este devedor principal não pode alegar que o título foi usado para pagar um negócio que não foi cumprido. Porém, sua obrigação também é autônoma e persistirá ainda que existir um vício na relação que ele está garantindo, salvo se for um vício de forma, né, do ato solene, da formalidade. Assim, as exceções que são pessoais do avalizado não podem ser usadas pelo avalista para se opor ao pagamento, ao devido pagamento ou adimplemento. Essa é uma diferença importante do aval para a fiança, que a fiança é obrigação acessória, ok? Tais questões são encontradas no artigo 32 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, e do artigo 899 do nosso Código Civil. Vamos a ele. Vamos ler aqui em loco o Código Civil, no artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. O avalista fica vinculado do mesmo modo que o avalizado, em virtude da solidariedade presente na garantia ofertada. Considera-se avalista a pessoa que avaliza um título de crédito em favor de alguém, dando garantias pessoais. Caso o avalista não indique qual a pessoa a quem ele está ofertando garantia, o caput deste artigo 899 determina que seja o avalizado, o emitente do título de crédito, ou, se tiver circulado, né, o devedor final. Avalizado é o beneficiário do aval prestado pelo avalista. O avalizado, que é o beneficiário do aval prestado pelo avalista, pode ser o próprio emitente, ou endossatário, no caso, durante a circulação do título de crédito no mercado, ou o devedor final. O aval, entre aspas, em branco, não especifica quem é o avalizado. Contudo, em diversas leis especiais, já há a indicação do beneficiário do aval. Na letra de câmbio e na nota promissória será o sacador. No cheque será o emitente. Há a possibilidade de vários avais no mesmo título de crédito e a problemática surge quando são em branco, ou seja, não especificam, né, a pessoa. E com relação à situação do STF em sua súmula 189, que assim se pronunciou, abre aspas, avais
em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. É importante destacar que na doutrina, especialmente na teoria geral dos títulos de crédito, todos envolvidos no título de crédito, ou seja, o sacador, o aceitante, o endossante, o avalista, são solidariamente responsáveis para com o portador do título de crédito, segundo o doutrinador Newton de Luca. Sobre o assunto, a base de cálculo da sucumbência é informada pela hipótese do artigo 259, inciso 5 do Código do CPC de 73, artigo 292, inciso 2 do CPC atual, ou seja, o valor da dívida garantida pelo aval, com base no artigo 899, que é o nosso artigo do Código Civil em comento, tornando correta a atribuição do valor da causa e, por fim, a base de cálculo da sucumbência, pois, como avalista responde em equiparação ao avalizado e a causa deve ser atribuído o valor econômico equivalente ao bem jurídico perseguido, ainda que por estimativa. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ok? Bom, tais questões, né, são encontradas no artigo 32 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, e no artigo 899 do Código Civil que eu acabei de ler. Quando for exercer seu direito de regresso para saber contra quem o avalista o terá, a lei fala que ele assume a mesma posição de seu avalizado na cadeia de endosso. Conclui-se assim que o avalista terá direito de regresso contra o seu próprio avalizado e contra todos que seu avalizado teria. Ok? Seguiremos a segunda parte na próxima aula.